Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com Bartolomeu Guelpi. Ele que é produtor cultural e veio ao Acre pela Fundação Bienal de São Paulo para desenvolver uma série de missões, dentre elas catalogar as obras do grande Hélio Melo que vão para a Bienal esse ano, que vai acontecer entre outubro e dezembro em São Paulo. Boa noite, Bartolomeu, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Obrigado, Diogo, boa noite aos telespectadores também do Aldeias. Bartolomeu, sempre bacana bater um papo como esse, porque muita gente já deve ter ouvido falar o nome Bienal de São Paulo e da importância desse evento, e a gente tem essa oportunidade de entender um pouco melhor o que é a Bienal. E eu começo a entrevista te perguntando isso. O que é a Bienal de São Paulo? Bom, a Bienal de São Paulo, quando você fala assim, a gente pode pensar em duas coisas, né? Uma instituição, que é a Fundação Bienal, e outro evento que ela faz. A Bienal ela nasceu, antes de existir a instituição, existiu um primeiro evento, que foi a Bienal Internacional de São Paulo, que era uma exposição de artes plásticas, que teve como mentor o Titilo Matarazzo, né? E esse evento ele era num primeiro momento ligado ao Museu de Arte Moderna de São Paulo. Depois ele começou a crescer tanto, começou a ter uma visibilidade enorme e características próprias que acabaram desvinculando o evento do MAN, né, como a gente chama. Aí nasceu a Fundação Bienal, que é a instituição onde eu trabalho, e a gente faz a Bienal de Artes Plásticas e a Bienal de Arquitetura, né, de São Paulo. Ambas têm uma projeção internacional. E a gente também envia representações nacionais do Brasil para outras bienais pelo mundo afora. A partir do trabalho que é concebido, que é constituído dentro das bienais em São Paulo. Exato, exatamente. O Bartolomeu, só para a gente ter uma ideia, a gente conversava em off, quando a gente fala de bienal, o próprio nome já sugere que é de 2 em 2 anos. Mas existem várias bienais que acontecem no Brasil. Sim. Né, como a Bienal do Livro, que também acontece em São Paulo, que não tem relação com essa Bienal, que é a Bienal mais voltada para a arte moderna e para a arquitetura, que a cada ano acontece uma, não é isso? Exatamente. Como são 2 em 2 anos, a gente se organiza de um jeito a intercalar os eventos, né? É uma produção, na verdade a gente diz mais contemporânea mesmo, como a gente estava conversando antes, mais arte contemporânea do que moderna. E essa confusão com o nome, né? Quer dizer, virou, mexeu, eu recebo ligações lá de pessoas querendo comprar livro. Depois de meia hora de conversa para saber qual o catálogo lá que ela falou, não, aquele livro do Ziraldo, sei lá, ela está pensando que é Bienal do Livro. Daí a gente entende que o nome gera essa confusão, né? A instituição Bienal promove essas duas só, a de artes plásticas e a de arquitetura. Existem outras bienais no Brasil, mas que têm outras organizações, independente da Fundação Bienal. Correto. Então, são essas duas bienais que são organizadas, a Bienal de Arte, mais voltada para a arte contemporânea, Isso. que é essa onde o seu Hélio Melo vai ter os seus quadros expostos, a gente vai já falar disso. Eu queria que você dissesse para mim qual que é a importância, qual é a relevância da Bienal Internacional de São Paulo no cenário artístico mundial, Bartolomeu. Bom, a Bienal ela vai ter agora a sua 27ª edição, né? Então é um evento que já tem uma maturidade, já tem uma visibilidade realmente grande, né? A gente tem diversas bienais pelo mundo, tem a Bienal de Sydney, a Bienal de Whitney, uma recente Bienal de Luleå, e a Bienal de São Paulo está dentre aquelas de maior visibilidade, né? Assim como a Bienal de Veneza é a mais famosa das bienais, né? E, então é uma vitrine internacional para os artistas brasileiros, né? Se a gente for pensar na Bienal por participação de artistas de cada país, sempre o país que tem maior número de participantes é o Brasil, naturalmente, né? E também uma forma de não só você colocar uma atenção sobre o Brasil dentro do discurso cultural, dentro do cenário de arte contemporânea, como também você atualizar, né? Atualizar os artistas brasileiros, atualizar a população interessada em arte do que acontece no mundo. Porque os artistas que vêm são as pessoas que também estão expondo no Japão, estão expondo na França, estão expondo nos Estados Unidos, no México, enfim. São pessoas que, quer dizer, captar um pouco, é uma antena do que está acontecendo agora no mundo, trazer para o Brasil. Correto. Bartolomeu, uma grande exposição de artes, e com a relevância que tem a Bienal, ela acaba criando tendências, às vezes para o próprio movimento artístico dentro do país e dentro do mundo, no caso da Bienal.
Por conta disso, a pressão de quem quer expor na Bienal deve ser muito forte em cima dos curadores. Como é que são escolhidos os trabalhos que vão para a Bienal? Tá. Bom, aí a gente teria que falar um pouco também da estrutura de uma Bienal, né? Quer dizer, quando a gente for falar mais dessa edição agora, eu falo da mudança estrutural do evento. Porque né? essa tem uma série de características diferentes das outras bienais que já ocorreram. Tem, ela está tendo mudanças de estruturas significativas. Assim. Que aí é onde entra o trabalho do Sr. Hélio Mello. Também, exatamente. Bom, como são escolhidos os trabalhos? Os curadores da Bienal, eles se atualizam, né? Eles se atualizam indo a diversos locais e vendo exposições, visitando ateliês de artistas, e vendo museu, galeria, enfim, se informando, indo ver o que acontece nos locais mesmo de artes plásticas. Uhum. Nessa Bienal, a nossa curadora-chefe, Elisete Lanhado, ela tem co-curadores com ela, né? Que são o colombiano José Roca, a espanhola Rosa Martínez e os brasileiros Adriano Pedrosa e Cristina Freire. Né? Eles se dividiram e mapearam o mundo, assim, cada um ficou com uma fatia. Então você vai para o Oriente Médio e Norte da África, você vai para a América do Norte e Japão, enfim, teve uma divisão aí para eles verem o que está acontecendo em cada lugar. Né? E aí, com base nisso, existem as reuniões curatoriais, que duram alguns dias. Agora a gente está aqui, eles estão lá em São Paulo fazendo essa reunião que vai provavelmente fechar a lista de participação, né? Quer dizer, vão conseguir determinar e bater o martelo nos nomes de quem vai participar da Bienal. Então, dessa maneira. E aí, assim, dentro dessas novas características que a 27ª Bienal está trazendo, é justamente essa possibilidade de integração. Inclusive, o tema dessa Bienal é como viver juntos, não é isso? Como viver junto, é isso aí. Esse tema quer dizer o quê, Bartolomeu? Esse aqui bom, na verdade, o melhor vai ser ver a Bienal, aí você vai entender a abrangência disso, né? Porque ele se manifesta de uma maneira bem generosa, assim, na verdade, o tema. E as mudanças que acontecem na estrutura da Bienal, algumas têm a ver diretamente com o tema. Então, vou dar alguns exemplos, né? Certo. E que mudanças são essas, né? A mudança de estrutura clássica que está se fazendo é o seguinte: normalmente você tem uma parte de artistas convidados e uma parte de representação nacional. Né? As representações nacionais, por exemplo, a representação nacional da Inglaterra, é alguma instituição inglesa de cultura que é escolhida dentro da Inglaterra para determinar qual artista vai vir ao Brasil e representar a Inglaterra. Portanto, não era uma escolha aqui da curadoria da Bienal. Né? Podia até haver um diálogo, uma sugestão, mas quem decidia era essa instituição inglesa. Representação nacional inglesa é tal artista. Isso acabou. Essa é a primeira Bienal que todos os artistas são convidados da Fundação Bienal. Quer dizer, todos partem mesmo da curadoria aqui do Brasil. Né? Então, essa é uma mudança. Agora, a questão do como viver junto, bom, esses seminários, quer dizer, a Bienal sempre teve essa parte expositiva que foi o evento bienal. Né? Agora você tem uma Bienal que ela ocupa o ano inteiro, porque você tem seminários que acontecem, já aconteceu o primeiro em janeiro, sobre um artista belga chamado Marcel Bottars. No fim do mês agora, acontece um sobre arquitetura, e assim sucessivamente. Né? Até o fim do ano vão ter seminários. Quer dizer, nesses seminários em que se discute questões ligadas à produção contemporânea, né, de diversas abordagens, é uma forma também de você fazer uma aproximação do público, né, que às vezes a arte ela é colocada como uma coisa muito hermética, então quer dizer, abre-se um espaço de discussão. Quem quiser participar, quem quiser se inteirar do que vai estar na Bienal... Ou mesmo entender, né? Porque a arte contemporânea ela tem esse distanciamento mesmo, né? Você fala, pô, que coisa doida isso aí, será que... E parece que... Ajuda a entender os também. Artistas são de outro mundo, né? Na verdade, assim, eu acho que qualquer linguagem, você precisa se expor a ela, né? Se você faz isso com frequência, você começa a entrar nessa linguagem. Né? Então, tem um pouco um certo estereótipo assim, da arte como uma coisa maluca. Mas tem um pouco isso, quer dizer, se você participa da discussão de arte, se você, por exemplo, nesse caso, vai aos seminários, você está mais apto a entrar em contato realmente com aqueles trabalhos que vão estar expostos. Isso, inclusive, tem relação direta
com uma das atividades que são esses seminários que estão acontecendo e que vão acontecer aqui no Acre também. Essa ideia de aproximação com o público e mesmo com outros artistas, que mesmo que não exponham na Bienal, ou que desenvolvam um trabalho que não tenham, que não estejam ligados a essa linguagem estética que a Bienal adota, eles também vão poder interagir com isso de uma melhor forma, não é isso? Na verdade, quando você pergunta isso do como viver junto, a resposta é muito abrangente. Assim. Essa sua colocação eu continuo a responder ela, porque vai haver um seminário também que vai abordar o Acre. Os seminários são lá em São Paulo, mas dentro da ideia do como viver junto, vai haver um intercâmbio muito grande, uma atenção muito grande ao Acre, né? Então, uma das frentes de colocar esse intercâmbio é a exposição do Hélio Melo, quer dizer, pegar um artista muito representativo na cena cultural daqui e mostrar isso lá em São Paulo. É um artista que não é conhecido lá, né? E também vão ter os residentes que vão vir para cá. Esses sim são artistas internacionais que vão vir aqui para o Acre, vão ficar aqui de um período de 1 a 3 meses, né? Os períodos variam um pouco de cada um deles, de acordo com a possibilidade deles, e vão pesquisar aqui elementos que vão estar no desenvolvimento do trabalho deles, que será exposto na Bienal. Quer dizer, então a Bienal vai ter um artista do Acre que falou dessa realidade, vai ter um olhar de artistas internacionais que vão permanecer aqui por um período mínimo de 1 mês. Quer dizer, a gente queria evitar o estereótipo, né? Quer dizer, se você vem e passa um fim de semana e vai embora, de repente você tem tempo de ir na lojinha de souvenir, tempo de só olhar para aquilo que você já esperava ver, né? Claro. Então isso é uma outra forma. Esses artistas residentes, enquanto estiverem aqui, vão dar palestras, vão ministrar oficinas para as pessoas interessadas, né? Então é promover um intercâmbio da maneira mais generosa que se possa, né? Quer dizer, discutir aqui, discutir lá, trazer daqui para lá, de lá para cá. Bacana. Bartolomeu, essa pergunta de como viver juntos, aliás, o tema já é em si uma pergunta, né? É uma coisa difícil mesmo de ser respondida, mas aí a gente vai continuar batendo nessa tecla no segundo bloco do programa. Beleza. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta nessa conversa com Bartolomeu Guelp. Estamos de volta conversando com o produtor cultural da Fundação Bienal de São Paulo, Bartolomeu Guelp. Bartolomeu, no bloco anterior nós falávamos sobre essa integração que a 27ª Bienal está proporcionando através desse tipo de trabalho, né? Tanto da exposição de um artista popular como o seu Hélio Melo, e dessa interação com algumas cidades, São Paulo, Recife e Rio Branco, com a vinda de outros artistas, de artistas internacionais, que vão fazer leituras sobre a realidade dessas cidades e expor esses trabalhos na Bienal. E aí eu queria te perguntar, por que essas cidades foram escolhidas? Recife, São Paulo e Rio Branco? Bom, Recife é uma parceria que a gente tem com a Fundação Joaquim Nabuco, né? É uma cidade que tem uma cena cultural muito interessante, né? E São Paulo, por ser a sede da Bienal, por ser uma metrópole, a maior cidade do Brasil, e na verdade Rio Branco, assim, por ser a capital do Acre. Quer dizer, a ideia é abordar o Acre, né? Os artistas vão ter inclusive a possibilidade de eventualmente sair para outros municípios para fazer a pesquisa, dependendo de como caminhar o desenvolvimento desse trabalho deles aqui, né? Então essas são as razões. Quer dizer, a abordagem é o Acre, né? O ponto de partida para essa abordagem vai ser Rio Branco.
no caso dessas residências. Correto. E o Acre? Por que o Acre foi escolhido para desenvolver esse tipo de interação com a Bienal? Porque essa ideia de como viver junto, quer dizer, o Acre foi durante muito tempo um território, né? Não era nenhum estado. Então foi um desejo da curadoria mesmo, da curadora, da Lisete, em aproximar, em discutir essa questão, né? Além do mais, um estado que fica num dos limites do Brasil, né? Quer dizer, tem duplo limite, né? Com Bolívia e com o Peru. Exatamente, né? Então é uma questão de o isolamento que sente aqui, quer dizer, como viver junto, então trazer mesmo para a discussão, quer dizer, jogar um olhar para essa parte que fica isolada, tentar fazer um movimento para acabar com isso, né? Quer dizer, uma iniciativa que junte, que traga uma aproximação mesmo, né? Correto. E a gente, já no bloco anterior, nós falamos um pouco sobre o trabalho desses 3 artistas, que são um colombiano, uma eslovena e uma canadense. Exatamente. Que vão passar cerca de um mês cada um aqui desenvolvendo essa leitura. Você tem mais ou menos ideia com o que eles vão trabalhar aqui no Acre? Quais os aspectos que eles vão se dedicar aqui? Tá. Só uma coisa, eles ficam um mínimo de um mês, né, e de repente até 3 meses, é o período máximo, né, aquilo que eu falei de não ter uma aproximação superficial. Bom, eles vão trabalhar com questões ligadas à realidade do Acre, quer dizer, um deles vai trabalhar com a questão do extrativismo, né, do látex, né, e das seringueiras, com esse universo. Outra vai trabalhar com arquitetura, e, enfim, a arquitetura das comunidades ribeirinhas, as palafitas e coisa e tal. Uma delas ainda vai desenvolver isso mais aqui, mas tem uma ligação também com a questão ambiental, ela trabalha com desenhos e tudo mais. Bacana. Vão ser por aí, né? Então quer dizer que o Acre vai estar presente na Bienal, no evento Bienal. Na verdade, assim, dentre essas atividades, elas já estão acontecendo antes da Bienal, que acontece de outubro a dezembro desse ano. Exatamente. Em São Paulo. 7 de outubro a 17 de dezembro. Correto. Agora, isso significa que o Acre vai ser um estado, um lugar em destaque dentro da Bienal, por conta desses 4 trabalhos, do trabalho desses 3 artistas que vão fazer sua leitura daqui e o trabalho do seu Hélio Melo, não é isso? Exatamente. E mais o seminário ainda, né? Que também vai ser realizado... Que vai ser lá em São Paulo e vai ser esse seminário vai ser durante o período da Bienal Exposição, né? Então, quer dizer, vai estar a maior efervescência, vai estar gente de todo lugar do mundo e vai poder discutir essas questões. Bacana. E vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Hélio Melo, então, Bartolomeu. Uma das tuas missões aqui no Acre... O termo é esse, missões. Missão mesmo, é deixar o terreno armado para que os artistas venham para fazer essa residência e catalogar as obras do seu Hélio Melo. Isso. Como é que está sendo esse trabalho? Assim? Está sendo difícil de encontrar as obras do seu Hélio? Não é difícil de encontrar as obras do Hélio Melo uma vez aqui. Aliás, eu vou embora na certeza de que tem muito mais trabalho dele que não deu tempo de ir, de ver, até porque, como você falou, tem a outra parte, né? Preparar o terreno para que as residências ocorram. Mas, enfim, tem muita gente que tem trabalho dele, ele produziu demais, né? A gente conversa com uma pessoa, às vezes no fim do dia, poxa, e alguém comenta, eu tenho um dele lá em casa também, sabe? Daí a gente já marca para outro dia na casa dessa pessoa e mais em algum lugar, né? E as pessoas têm um grande carinho assim por ele, dá para perceber mesmo, né? A gente tem, aproveitando, a gente pode continuar trocando essa ideia, falando sobre isso, a gente tem as imagens de alguns quadros do seu Hélio, dá pra gente olhar, a gente está ali no vídeo, dá para ver. Esse traço do seu Hélio Melo é único, Gelp, você já tinha percebido? Você também é artista visual, né? Eu sou pintor. Então, assim, esses traços no trabalho do seu Hélio Melo, eles são um diferencial, assim, porque tem a coisa da técnica, ele usava... sumo de folha, né, para fazer a tinta. Para produzir. Ele tem uma cara própria, assim, ele tem uma linguagem dele, né, isso, enfim, é isso que tem o interesse dele, a linguagem está tanto na maneira como ele constrói essas formas, como na maneira como ele aborda o tema, né, essas paisagens deles, quando você olha com mais calma, muitas vezes ela tem diversos símbolos que remetem o universo do seringueiro em primeira instância, só que ele coloca isso às vezes de uma maneira
muito simbólica, de uma maneira meio absurda às vezes, né? Alguns animais os que animais fundem com em cima das árvores. Ou o animal que vira a árvore, quer dizer, tem uma vaca que é uma seringueira. Que é uma seringueira, daí o leite da seringueira, o leite da... Enfim, tem umas associações de diversas ordens aí que, enfim, ele tem uma linguagem própria, muito rica, muito curiosa, por isso a escolha dele, né, para participar. Tem uma estética própria. E além disso também é uma leitura dessa realidade florestal que o Acre guarda. Inclusive a gente também conversava antes da entrevista, você me dizia que o fato do Acre estar em destaque é por conta dessa discussão ambiental que também vai ser feita dentro da Bienal nesse seminário. Como é que isso vai se dar, Bartolomeu? O seminário, o nome do seminário é Acre. E ele vai tratar de questões que são, enfim, extensivas a outras localidades, não só ao Acre, mas é a questão ambiental, a questão indígena, a demarcação de fronteiras. Quer dizer, diz respeito também a outros estados brasileiros aqui da região norte, diz respeito também aos outros países que tem a floresta amazônica, né? Então é uma abordagem ampla que parte também daqui. Bacana. Bartolomeu, quem quiser entrar em contato ou conhecer um pouco mais sobre a Fundação Bienal e a própria Bienal de São Paulo, tem um endereço eletrônico. Tem o site http. Está na tela aqui perto. Está na tela, dois pontos. Eu confundo com os pontos //. bienalsaopaulo.globo.com. Isso. É esse o endereço. Quem tiver o interesse, então, de saber um pouco mais sobre a Bienal e sobre a Fundação Bienal, sobre esse trabalho, sobre arte contemporânea no Brasil e no mundo, pode acessar esse site. Bartolomeu, você está tendo... a gente também conversou um pouco antes, você dizia que você está tendo um suporte aqui para poder desenvolver essas atividades. Mais que um suporte, né? Quer dizer, quando a gente estava indo para cá, é exatamente essa distância, né? São dois estados brasileiros que às vezes parece que pouco se conhecem, né? Uhum. Então o presidente da Fundação Bienal, o Dr. Manuel Francisco Pires da Costa, ele enviou uma carta para a Fundação Elias Mansur propondo uma parceria, quer dizer, a gente precisa de um apoio aqui, né? E o Assis, o presidente da Fundação Mansur, quando recebeu essa proposta, ficou muito entusiasmado, quer dizer, de pronto acenou para a gente da maneira mais positiva possível. E eu estou aí diariamente com a Valquíria, com o Darcy, estamos vasculhando atrás dos trabalhos do Hélio, né? Estamos procurando lugar para esses artistas ficarem e tudo mais. E outras pessoas, quer dizer, a Fundação Elias Mansur é realmente dentro dessa abordagem aqui na exposição do Hélio Melo e nessa parte das residências enquanto acontecem aqui, está sendo uma parceria mesmo, né? Tem ainda outros colaboradores, né, na universidade, alguns professores, professor Foster Brown, professora Vera Reis, a ONG Amigos da Terra, né? Quer dizer, e as pessoas são muito generosas, têm sido bem simpáticas à causa, assim, de maneira geral, né? Quando a gente precisa, elas sabem do que se trata, elas se dispõem na hora a ajudar, assim, isso está funcionando muito bem. O povo acreano está sendo bem simpático à causa. Assim. Que prova que a causa é boa, né? Prova que a causa é boa. Bartolomeu, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias, explicando para a gente um pouco mais sobre o que é esse evento tão importante para a arte contemporânea do Brasil e do mundo, que é a Bienal de São Paulo, onde a cara do Acre vai estar exposta nesse ano, através do trabalho do seu Hélio Melo e através da leitura artística que esses 3 residentes de outros países vão fazer aqui em Rio Branco, aqui no Acre. Eu que agradeço, e quem puder ir a São Paulo, tanto para ver o seminário quanto para ver a exposição de 7 de outubro a 17 de dezembro, acompanhar pelo nosso site que foi mostrado aí as novidades, enfim, vai estar ajudando a promover esse diálogo, vai estar ajudando a viver junto, como coloca o tema da Bienal. Bacana. Você está indo embora do Acre com a sensação de missão cumprida? Estou indo embora com a sensação de missão cumprida. Depois de muito trabalho, cara, a sensação de missão cumprida. Bacana, obrigadão mesmo. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre a Bienal de São Paulo, onde o Acre vai estar presente agora de outubro a dezembro de 2006. Até a próxima, a gente se vê.